Bom dia, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Vamos falar sobre produzindo com sabedoria. Produzir é semear para colher. Então você vai pensar nessa questão. Você pode produzir no seu trabalho, no seu lar, na sua igreja, na sociedade, dentro do próprio sistema do governo, produzir frutos que realmente venham trazer edificação na vida dos outros. Mas vamos entender isso agora dentro do campo espiritual, sob as instruções de Deus. João, que foi denominado Batista, João Batista, estava às margens do Rio Jordão, pregando e anunciando o arrependimento para que o povo de Israel se voltasse para Deus. De repente, no verso 7, nós temos isso, do capítulo 3, verso 7 de Mateus. Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura ou do juízo que há de vir? Produzi fruto de arrependimento. Aqui está a palavra e o pensamento que Deus colocou no meu coração para falar com você. Produzi frutos de arrependimento. Como é que você pode produzir frutos de arrependimento? Primeiramente, você vai observar que ele dirige essas palavras a pessoas que pertenciam à nação de Israel, que havia assimilado durante todo o tempo das condutas dos reis, dos sacerdotes, dos profetas, uma doutrina que eles torceram para agradarem a si mesmos e se firmavam numa base que eles próprios criaram. Nós somos filhos de Abraão, somos descendentes de Abraão. Portanto, Deus fez uma promessa a Abraão que todas as nações da terra seriam abençoadas através dele e da sua descendência. E nós somos descendentes de Abraão e estamos garantidos. A autoconfiança, muitas das vezes, conduz a pessoa a um erro fatal. Eles esqueceram de que para serem herdeiros de Abraão, nas promessas que Deus fizera a Abraão, precisariam viver como Abraão viveu, em obediência ao Senhor, com humildade no coração, separados do mundo, com completa obediência a tudo quanto Deus falava. E não criar para si doutrinas e pensamentos que eles julgavam que era o melhor para si. Entende? É o que muitas pessoas fazem nos dias atuais. Vão acostumando tanto com as pregações, com os próprios contextos bíblicos, que vão criando aqueles pensamentos. O melhor é isso aqui vai ficar legal, isso vai ficar bom, e vai introduzindo dentro do contexto religioso. A palavra de Deus é clara. Então ele alerta: produzir frutos de arrependimento. Ou seja, arrepende. Arrepender, querido, preste atenção. Arrepender não é sentir remorso. Tem muitas pessoas que pensam que arrependimento é remorso. Judas Iscariote teve remorso, mas não se arrependeu. Arrepender não é ter tristeza. Muitas pessoas pensam: estou triste e tal, fiz uma coisa errada. Acha que tristeza é arrependimento. Também não é. Muitas pessoas acham que ter culpa ou sentir-se culpado é arrependimento. Também não é. Sabe o que é arrependimento? Mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de pensamento. Você vai mudar, transformar. Você vai deixar a vida que você está vivendo e passar a viver a vida que o Senhor Jesus propõe, dentro do contexto literário
dos ensinamentos dele, você vai extrair uma nova vida, uma vida pela fé, uma vida em obediência com toda humildade, galgando os degraus da santificação para agradar a Deus. Observe como é que é complicada a situação, não é tão simples como se parece e como se dizem por aí. Deus não é escravo de ninguém, ele já fez tudo que era preciso ser feito. Agora nós temos que andar dentro dos ensinamentos dele para crescermos dentro da aprovação dele também. Observe bem o que está escrito em Romanos capítulo 12, uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, trazida pelo apóstolo São Paulo aos Romanos. Então diz assim: portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como é que você vai viver num mundo uma vida toda tranquila, todo cheio de belezuras, se a palavra de Deus está mostrando, dando a entender que você tem que se apresentar a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, que é um culto racional, um culto que você vai levar em consideração tudo que você fez, arrepender e mudar de vida. Não pode viver a vida que vivia anteriormente. Até as amizades você tem que selecioná-las para agradar o coração de Deus. E no verso 2 ele diz assim: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Porque o mundo é todo caprichoso, né? Ele vai te dando as dicas, seja assim, fica desse jeito, daquele jeito, isso não tem problema, isso é assim, agora você tem que aceitar isso, você não tem que aceitar nada, você tem que obedecer a palavra de Deus, se é que você deseja produzir frutos eternos, se é que você deseja produzir frutos de sabedoria, porque a sabedoria vem do alto, não é dos homens, tá vendo? Então ele completa dizendo assim, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai experimentar isto se produzir os frutos de arrependimento, ou seja, passar por uma transformação verdadeira, genuína, apresentando o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e levando a sua mente para os ensinamentos de Cristo. Amém? É assim que nós devemos fazer, produzir frutos de sabedoria, dos ensinamentos eternos que vêm do coração de Deus. Oremos. Pai eterno, Deus santo e poderoso, Tu és o único ser digno de toda honra, glória, louvor e adoração. E Tu nos ensinas, ó Pai, a viver em conformidade com a Tua vontade, para que sejamos por Ti aprovados e possamos experimentar a Tua boa vontade. Para tanto eu te peço essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém.